Relatos vividos. Hoje, acompanharemos 10 contos incríveis que mexem conosco. 1. Resiliência e esperança. Joaquim sempre fora um homem de fé, mas os últimos anos testaram essa crença. Perdera o emprego, sua esposa adoecera gravemente e seus filhos, já adultos, viviam longe. Cada dia parecia uma batalha sem fim. Uma manhã, enquanto caminhava pelo parque em busca de alívio, encontrou uma pequena igreja que nunca havia notado. O edifício simples e acolhedor parecia chamar por ele. Ao entrar, Joaquim foi recebido pelo silêncio reverente do lugar. Sentou-se em um dos bancos e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. As lágrimas caíam livres, lavando a dor e o desespero acumulados. Um senhor idoso, percebendo sua aflição, aproximou-se e sentou-se ao seu lado em silêncio. Depois de alguns minutos, o homem falou com uma voz suave e reconfortante. Meu filho, todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, mas é a fé e a esperança que nos mantém de pé. Acredite que dias melhores virão. Pequenos gestos de bondade podem renovar nossa esperança. As palavras simples, mas profundas, tocaram o coração de Joaquim. Ao sair da igreja, sentiu um renovado vigor e uma nova perspectiva sobre suas adversidades. Voltou para casa com um sorriso no rosto, pronto para enfrentar os desafios com uma fé renovada e uma esperança que, apesar de tudo, se recusava a morrer. 2. Amor e sacrifício. Ana sabia que a saúde de sua mãe estava piorando rapidamente e que o tratamento adequado era caro. Trabalhando como enfermeira, seu salário mal cobria as despesas básicas. Decidiu, então, vender a pequena casa que havia herdado de seu pai para pagar as contas médicas. Era a última lembrança física dele, mas o amor por sua mãe era maior que qualquer bem material. Os dias no hospital eram longos, mas Ana estava sempre ao lado da mãe, segurando sua mão, lendo suas histórias favoritas e fazendo-lhe companhia. Em uma tarde ensolarada, sua mãe olhou para ela com um sorriso fraco, mas cheio de gratidão. "Obrigada, minha filha", disse ela. "Você sacrificou tanto por mim. Saiba que estou em paz e cheia de amor por você." As palavras da mãe foram um bálsamo para o coração cansado de Ana. Ela sabia que, apesar do sacrifício, havia feito a escolha certa. Vendeu a casa, mas ganhou algo muito mais valioso: a certeza de que o amor verdadeiro não mede esforços nem custos. O sacrifício de Ana foi um ato de amor puro e incondicional, e ela jamais se arrependeria disso. 3. Mistério e revelação. Miguel era um renomado escritor de romances policiais, conhecido por suas tramas complexas e finais surpreendentes. Ao trabalhar em seu último livro, começou a perceber estranhas coincidências entre a ficção e a realidade. Os assassinatos descritos em suas páginas estavam acontecendo na vida real, com detalhes assustadoramente precisos. Intrigado e assustado, Miguel decidiu investigar por conta própria. Revisitou suas anotações e cruzou informações com notícias de crimes recentes. Descobriu que um antigo colega de faculdade, obcecado por suas obras, estava cometendo os crimes como uma forma doentia de homenagear seu talento literário. A revelação foi um choque. Ao confrontar o colega, Miguel sentiu a tensão aumentar. "Você deu vida às minhas histórias, Miguel. Eu só queria torná-las reais", disse o homem com um sorriso perturbador. Miguel, com a ajuda da polícia, conseguiu deter o assassino, mas o impacto da descoberta o transformou para sempre. A linha tênue entre imaginação e realidade havia sido perigosamente ultrapassada, deixando uma marca indelével em sua mente criativa. 4. Identidade e redescoberta. Laura cresceu em uma família de imigrantes, mas sempre se sentiu desconectada de suas raízes culturais. Mudou-se para o exterior, buscando se afastar de tudo o que a lembrava de casa. Anos depois, durante uma viagem inesperada para o funeral de sua avó, reencontrou parentes e tradições que há muito havia esquecido. Participou de rituais antigos, ouviu histórias contadas ao redor da fogueira e, pela primeira vez, sentiu-se em casa. Descobriu a culinária tradicional, dançou ao som das músicas que sua avó adorava e se viu envolvida em uma teia de memórias e sentimentos que jamais imaginou existir. Cada detalhe, cada gesto, conectava-a a uma identidade há muito perdida. Ao retornar para sua vida no exterior,
Laura trouxe consigo mais do que lembranças. Decidiu manter viva a memória de sua avó, integrando essas tradições em sua vida cotidiana. Aprendeu as receitas familiares, celebrou os festivais culturais e ensinou aos filhos o valor das suas raízes. A redescoberta de suas origens trouxe-lhe um sentido de pertencimento e um orgulho renovado. Sua identidade, antes fragmentada, estava agora completa e vibrante. 5. Liberdade e perdão. Carlos passou anos na prisão por um crime que cometeu em um momento de desespero. Ao sair, decidiu que a única maneira de encontrar paz seria buscar perdão de quem havia prejudicado. Visitou as famílias afetadas, enfrentou olhares de desprezo e palavras duras. Em uma pequena cidade, encontrou Maria, cuja vida fora destruída por suas ações. Com lágrimas nos olhos, Carlos pediu perdão. Maria, inicialmente relutante, ouviu sua história e percebeu a sinceridade em suas palavras. "O perdão é difícil, mas necessário", disse ela finalmente. "Você não pode desfazer o passado, mas pode construir um futuro melhor." Carlos sentiu um peso ser levantado de seus ombros. A liberdade não estava apenas fora das grades, mas dentro de seu coração. Encontrara a redenção através do perdão. Decidiu dedicar sua vida a ajudar ex-prisioneiros a reintegrarem-se na sociedade, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho e aconselhamento. A dor do passado foi transformada em um propósito de vida e Carlos finalmente encontrou a paz que tanto buscava. 6. O trem das 6h30. Era sempre o mesmo trem, o das 6h30, que me levava ao trabalho todos os dias. No início, encarei aquilo como um ritual cotidiano, mas com o tempo, o trem se tornou uma espécie de metáfora para a vida. As pessoas subiam, desciam, algumas sorriam, outras estavam sempre com o semblante fechado, como se carregassem o peso do mundo em suas pastas e bolsas. Eu, sempre no mesmo banco, observava. Era um espectador passivo das vidas que se desenrolavam ali, por minutos, entre uma estação e outra. Mas houve um dia que não foi igual aos outros. Uma mulher, talvez com seus 40 anos, entrou e sentou-se à minha frente. Diferente dos demais, ela me olhou nos olhos. Foi um olhar longo, intenso, como se ela estivesse procurando algo em mim, talvez uma resposta, talvez um reconhecimento. Senti um calafrio na espinha, mas sorri educadamente. Ela não retribuiu o sorriso. E aí, assim como apareceu, levantou-se na estação seguinte e foi embora. Aquela noite, não consegui dormir. O rosto daquela mulher, seu olhar profundo, estavam gravados em minha mente. No dia seguinte e em todos os outros dias que se seguiram, procurei-a no trem, mas ela nunca mais apareceu. E o que era rotina virou uma busca silenciosa, um mistério não resolvido. Até hoje, quando pego o trem, olho para o banco à minha frente, esperando revê-la, como se precisasse daquela confirmação de que o encontro realmente aconteceu. 7. A última conversa. Era para ser um almoço comum, como tantos outros. Eu e meu pai sentados à mesa conversando sobre trivialidades. Mas naquele dia, ele parecia diferente. Havia algo no seu tom de voz, uma calma que eu não conseguia identificar se era serenidade ou resignação. Falou do passado, de suas experiências, mas, sobretudo, de arrependimentos. "Você sabia que eu quase não fui seu pai?" Disse inesperadamente. Fiquei perplexo. Ele nunca havia falado sobre isso. E então, com uma tranquilidade desconcertante, contou-me como quase não se casou com minha mãe. Tinha outra vida planejada, outra mulher, outros sonhos. Mas, no último momento, tomou uma decisão que mudou tudo. Eu, com o garfo suspenso no ar, ouvia cada palavra como se fossem as últimas que ouviria dele. Quando terminou, ele olhou para mim com um sorriso triste e disse: "Não me arrependo da vida que tive, mas às vezes me pergunto como teria sido." E com isso, a conversa terminou. Ele se levantou, pagou a conta e foi embora. Nunca mais tocamos no assunto. Na verdade, nunca mais tivemos uma conversa tão profunda. Ele se foi 2 anos depois, e o que ficou foi aquele momento, aquela revelação, que mudou minha percepção sobre quem ele era, sobre o que poderia ter sido, e de alguma forma, sobre quem eu sou. 8. O peso do perdão. Quando ouvi meu nome ser chamado, quase não acreditei. O som vinha de uma voz que, embora envelhecida,
ainda carregava a familiaridade amarga de tempos passados. Virei-me lentamente e, para minha surpresa, lá estava ele, mais magro, cabelos rareando, mas ainda reconhecível. Era o mesmo rosto que eu associava às piores memórias da minha juventude. O mesmo homem que, sem motivo aparente, transformou meus dias de escola em um pesadelo constante. Ele se aproximou com uma hesitação que eu nunca havia associado a ele. Nos meus olhos, sempre fora o dono do poder, o ditador das humilhações diárias. Agora, parecia ter perdido aquele vigor cruel, substituído por uma espécie de fraqueza que me era estranha. "Eu preciso falar com você", ele disse sem preâmbulos. Eu poderia ter virado as costas, ignorado o que quer que fosse aquele pedido. Mas algo em mim, talvez um resquício de curiosidade ou um desejo por algum tipo de justiça, me manteve no lugar. Ele continuou, olhando para o chão, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Não tenho desculpa. Mas, me desculpe. Eu era um garoto estúpido, cruel. Não sei por que te escolhi como alvo, mas foi o pior erro da minha vida. Isso me assombra até hoje. O pedido de desculpas, algo que eu jamais esperei ouvir, caiu sobre mim como um peso inesperado. Esperei anos por esse momento, imaginando como reagiria. Mas agora, ao confrontar essa realidade, não senti a satisfação que pensei que sentiria. O perdão parecia algo distante, uma ideia abstrata que não se encaixava na complexidade do que eu carregava. "Você me fez perder a fé em mim mesmo", comecei, a voz embargada. Eu achava que era fraco, inútil. Até hoje, luto contra a sombra do que você plantou em mim. Você pode até se sentir melhor pedindo desculpas, mas isso não apaga o que vivi. Ele assentiu, e pela primeira vez, percebi lágrimas se formando em seus olhos. Eu sei, não espero que você me perdoe. Eu só precisava dizer isso. Cada dia da minha vida eu revivo o que fiz com você, e isso me destrói por dentro. Ficamos em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu o observei, buscando algum sinal de insinceridade, mas tudo o que encontrei foi um homem quebrado, assombrado pelos próprios demônios. Talvez, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez eu consiga perdoar você um dia. Mas não hoje. Eu ainda preciso me curar. Ele assentiu novamente, compreendendo, e começou a se afastar, deixando-me ali, com uma mistura de sentimentos que eu não sabia como processar. Não havia alívio, mas também não havia ódio. Havia apenas um vazio estranho, como se uma parte de mim estivesse sendo reconstruída lentamente. O pedido de desculpas não mudou o passado, mas talvez tenha sido o primeiro passo para que eu finalmente deixasse de ser prisioneiro dele. 9. O bilhete. Aquela manhã começou como qualquer outra, até que encontrei um bilhete debaixo da porta. Era escrito à mão, numa letra que eu não reconhecia. Abri-o com curiosidade e li: "Me encontre na praça às 3. Não havia assinatura, nem qualquer pista de quem havia deixado o recado. Passei o dia inteiro pensando nisso até que finalmente decidi ir à praça. Cheguei alguns minutos antes, sentei-me num banco e esperei. O tempo passou e ninguém apareceu. Fiquei ali por mais de 1 hora, observando as pessoas, tentando adivinhar quem poderia ser o autor do bilhete. Quando estava prestes a desistir, uma mulher se aproximou e sentou-se ao meu lado. Era uma desconhecida, mas havia algo em seu rosto, uma tristeza que me tocou profundamente. Ela não disse nada por um tempo, apenas olhou para a frente, como se estivesse organizando seus pensamentos. Finalmente, virou-se para mim e disse: "Preciso que você saiba algo que nunca consegui dizer." O que ela revelou a seguir me deixou sem palavras. Era uma confissão, um segredo que ela carregava há anos. Algo que, de alguma forma, estava ligado a mim, mesmo que eu não entendesse como. Quando ela terminou, levantou-se e foi embora. Fiquei ali, tentando processar o que havia ouvido. O bilhete, que parecia ser um simples mistério, se transformou em uma revelação que mudou minha vida. E até hoje, nunca soube quem ela era, ou por que escolheu me contar aquilo. 10. O último verão. Foi o último verão que passei na casa dos meus avós. Eu já tinha decidido que não voltaria mais.
A infância havia ficado para trás e agora tudo parecia diferente. As árvores, o rio, até o cheiro da terra molhada depois da chuva. Mas havia algo que ainda me prendia àquele lugar, uma sensação de despedida que eu não conseguia evitar. Na última tarde, resolvi caminhar até o rio, como fazia quando era criança. No caminho, encontrei um velho conhecido, um amigo de infância que eu não via há anos. Ele estava diferente, mais velho, mais cansado, mas ainda carregava o mesmo sorriso de sempre. Conversamos por um tempo, lembramos das travessuras, dos jogos que jogávamos e de como tudo parecia mais simples naquela época. Antes de ir embora, ele me disse algo que ficou comigo. A gente sempre volta, disse ele com um sorriso triste. Na hora não entendi, mas agora vejo que ele estava certo. Voltar não é apenas retornar a um lugar, é revisitar quem fomos, as escolhas que fizemos e o que deixamos para trás. Quando saí da casa dos meus avós naquela noite, sabia que algo havia mudado dentro de mim. O último verão não foi apenas uma despedida, mas um começo. Deixei para trás a inocência, mas levei comigo as memórias. E, de alguma forma, sei que um dia voltarei, mesmo que seja apenas nas lembranças. Pois bem, se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho de notificações para não perder histórias emocionantes como estas. Valeu!